mais uma vez estamos aqui para, em alguns minutos, falarmos algo da parte de Deus, coisas que a gente precisa, né? Estar sempre ligado nas coisas de Deus para que a gente possa acertar a nossa vida, estarmos diante de Deus bem espiritualmente, não é? Ultimamente eu tenho pensado o que tem regido tanto o mundo, né? Diante de tantas coisas, o que rege hoje o mundo é dinheiro e poder e dinheiro, né? Uma coisa chama a outra, dinheiro chama poder, poder chama dinheiro, e por isso a gente está vendo tanta guerra, tantas coisas, né? Cada um querendo tomar o que é do outro, e isso é lamentável, porque as pessoas não se importam com o mais importante, que é a nossa vida, né? A nossa vida eterna. As pessoas deixaram de se preocupar com as coisas de Deus. Mas diante disso, a gente lembra de uma parábola, que a gente já falou. Parábola não necessariamente, não é uma história que aconteceu, mas é uma comparação, não é? É uma pequena narrativa que tem alegorias que nos traz uma comparação, né? E Jesus usava muito esse tipo de artifício, de parábola, para poder as pessoas que estavam ali entenderem melhor a mensagem que ele tinha para passar. E a gente lembra da história do rico insensato, né? E qual esse erro desse homem foi exatamente a preocupação em colocar as coisas materiais acima, né, de todas as coisas. Uma preocupação com os bens materiais, que é o que hoje as pessoas estão tendo, né? Cada dia mais as pessoas querem mais, e elas nunca estão satisfeitas. Há até um adágio popular que fala que a medida do T nunca se enche. Eu acho que até falei já isso aqui. E é verdade, quanto mais se tem, mais se quer, né? E essa parábola a gente vai encontrar ela em Lucas, no capítulo 12, do versículo 16 ao 21. E esse homem, essa parábola fala de um homem cuja a sua propriedade havia produzido com abundância, né? E esse homem orgulhoso, ele se perguntava o que ele poderia fazer, né? Porque não tinha mais espaço. Os celeiros dele estavam tão cheios que ele não tinha mais espaço. E o que ele poderia fazer, né, para poder juntar mais, né? E aí ele resolve derrubar os seus celeiros, construir maiores que pudessem juntar tudo que ele tinha ali, né? Para que pudesse comportar todos os seus bens. E ele fala isso com orgulho, a gente percebe na leitura, né? Quando ele fala isso. E o homem, ele até disse à sua alma a seguinte coisa. Olha o que ele diz assim, como eu já falei, Lucas capítulo 12, do 16 ao 21. E ele, quando ele fala isso, que vai recolher todos os produtos no celeiro, e ele diz: direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te, né? Aproveita-se, se deleita nisso tudo aí. Mas aí, logo em seguida, Deus lhe diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? E aí Jesus completa dizendo assim: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Olha só como esse homem orgulhoso, né? Quando ele fala isso, e diante dessa tamanha insensatez que ele comete, que Deus diz isso, que vão pedir a alma dele essa noite, isso é bem profundo, né? Quando a gente está querendo muito, eu fico pensando, esses homens, parece que eles, homens já com idade avançada, mas parece que eles acham que vão ficar o resto da vida, uma vida aqui para sempre. E eles querem mais e mais e mais, juntando coisas, juntando, mas um dia eles vão partir, né? E o que eles têm não vão levar, né? E aí a gente vê o contexto dessa palavra. Por que Jesus falou nessa parábola? Porque quando Jesus já estava ensinando aquelas pessoas que estavam ali, um homem, né, levanta e pede para Jesus: Jesus, manda que meu irmão reparta a herança dele comigo, né? Ele estava ali no meio da multidão e parece que o que ele estava ouvindo, ele não tinha guardado nada do que Jesus já estava falando, né? Jesus estava falando, acabado de ensinar a importância de se confiar em Deus, porque Deus é aquele que
supre as nossas necessidades, mas aquele homem parece que não estava muito ligado não, né? O que ele tinha a preocupação dele era o irmão estar lhe defraudando, né? Em relação à partilha dele. E aí Jesus, a gente pelo que entende, ele achou que Jesus ele estava vendo Jesus como um rabino, porque os rabinos aqui estavam nessas coisas, né? Entravam nesses assuntos, e Jesus se recusa a tomar partido ali, porque Jesus não veio para aquilo. Jesus veio para salvar e buscar o pecador. Então Jesus não tinha nada a ver com aquilo. Ele estava ensinando exatamente a preocupação excessiva do homem, né? E aí logo em seguida Jesus começa a mostrar, após ele, essa parada que esse homem faz, Jesus dá aí, Jesus começa a falar sobre a cobiça, começa a ensinar a cobiça para que ele entendesse, as pessoas que estavam ali, e deixando a lição para nós. Mas qual o significado dessa parábola desse rico insensato? Ela fala exatamente dessa tolice em da gente se preocupar demasiadamente com os bens terrenos, porque os bens terrenos nós não vamos levar. É bem falado, terreno fica aqui, né? As pessoas estão... você vê que esses homens grandes que morreram, os faraós, eles achavam que iam precisar na outra vida, e quando eles morriam, enterravam tudo que ele tinha, todos os seus bens, eles achavam que podiam levar. Loucos, né? Homens loucos que não reconheciam em Deus a soberania. E hoje há loucos assim, eles não levam, não mandam ninguém enterrar com eles, mas eles acham que vão levar, e na verdade não se leva nada, né? Porque assim como Jó disse, nu eu nasci, nu volto para o pó, não vamos levar nada, graças a Deus por isso, porque o que nos leva ao céu é o sangue de Cristo, né? Que foi derramado na cruz do Calvário. Então aquele homem estava muito seguro nos seus bens, ele achava, mas ele esqueceu que a vida é muito mais que isso, e que a vida não era só ali, tinha uma vida após a morte. Então essas provisões terrenas, ele pensou que esses bens iam garantir o seu bem-estar, iam garantir aí a sua alma, mas perante o juízo de Deus, o que a alma dele tinha não servia para nada, né? Na verdade, essa parábola, ela nos ensina, nos dá uma grande lição. Essa parábola não apenas nos mostra a avareza, nos dá a lição da avareza, o erro do rico, né? Ali era a avareza e o seu egoísmo. Em nenhum momento a gente encontra, ele diz assim, eu vou tirar um pouco do que está passando, né? Para ajudar o necessitado, para ajudar alguém. E não é assim hoje. Quanto mais se ganha, quanto mais se tem, mais se quer, e ninguém quer ajudar ninguém, né? Se a pessoa pedir qualquer coisa a um rico, ele vai dar uma olhada de desprezo. Ninguém quer dividir o que tem com o outro. As pessoas estão olhando só para si, só para o seu umbigo, como diz, né? Só para ele, é dele, é meu, eu não dou a ninguém. E infelizmente foi o que aconteceu com esse homem. Ninguém está preocupado com as necessidades, em auxiliar o necessitado. Ele preferia derrubar os seus celeiros, construir outros, encher de bens, encher tudo aquilo, do que dividir com alguém que precisasse, né? A parábola nos dá essa advertência. E todo esse comportamento egoísta, né, desse homem, essa soberba, estava harmonizado com o quê? Com a falta de gratidão a Deus. Ele também não falou, e também nós não encontramos ele dizendo, obrigado a Deus, porque a minha terra produziu, não é? Mas ele diz, é o meu trabalho, eu construí, eu fiz, como se fosse ele o dono de tudo, né? E esquecendo ele que até cada fio do nosso cabelo, cada fiapozinho desse aqui, está contado diante de Deus. Ele conhece toda a nossa vida. Na verdade, eu acho que foi de Hernandes Dias Lopes, outro dia, ele falando que nós estamos encurralados por Deus, porque Deus vê tudo, não há o que nós escondermos de Deus, né? Deus conhece o nosso coração, conhece o que se nós somos gratos, se não somos, se estamos apenas usando uma máscara. E isso é maravilhoso, saber que o nosso Deus conhece todas as coisas estão patentes aos seus olhos, né? Esse comportamento aí desse homem, né, que em nenhum momento glorificou a Deus. Ele esqueceu que Deus é que nós devemos engrandecer ao Senhor,
né, o seu orgulho, a sua insensatez, ele achou que ele era o responsável nisso, né, ele demonstra que ele achou que ele era o responsável por ele mesmo, que Deus não estava nem aí, né, que Deus não tinha nenhum mérito. Então ele caiu no grande erro de pensar que ele era o Senhor da vida dele, né, juntando os seus bens. Ele achou que era completamente independente de Deus, mas nós somos completamente dependentes de Deus. Todo o tempo da nossa vida nós estamos na dependência do Senhor, e glória a Deus por isso, né? Mas nós temos de várias lições que a gente pode tirar. A principal é a forma como nós olhamos a doutrina da providência divina, né? Nós sabemos que Deus é soberano e que a nossa vida, nós temos que glorificar a Deus por tudo e sabermos identificar quais são as nossas prioridades. Nós não podemos colocar o nosso amor naquilo que é terreno, né? A Bíblia já nos diz: onde tiver o nosso coração está o nosso tesouro, né? Onde você coloca o coração nas coisas do mundo, né? Seu coração está ali, se é o que você, né? Mas nós precisamos entesourar no céu, onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba, e isso é o nosso depósito, tem que estar nas mãos do Senhor. Nós podemos ter, né? Algumas pessoas até falam assim: essa parábola nos tira o incentivo do homem, do crente, de buscar as coisas. Não, de forma alguma. O que nós não podemos é colocar o nosso coração, né, acharmos que isso está acima das coisas. Não, tudo isso está nas mãos do Senhor. Eu estou apenas cuidando, eu sou apenas um mordomo daquilo que Deus tem me permitido possuir ou ter, mas Ele é apenas um mordomo. Quando Deus quiser, Ele tira de nós, né? Então, quando nós agimos assim, nós precisamos, quando eu entendo isso, e nós damos a primazia a Deus, colocando em primeiro lugar o Senhor, né? Que nós não venhamos ser insensatos, né? Mas reconhecer a cada dia que Deus é o supridor de todas as nossas necessidades, que o que temos aqui é passageiro, e que quando nós morrermos não levaremos absolutamente nada. O que nós precisamos estar é com a vida no altar, uma vida entregue nas mãos do Senhor, e que o Senhor é soberano, e que a glória é dele, o poder é dele, e que eu sou apenas um simples servo que estou na dependência total do Senhor. Que possamos aprender com esta lição desse rico insensato, que possamos ser pessoas que, se Deus nos permite ter, possamos saber usar e saber que tudo vem de Deus. Glória a Deus por isso. Deus te abençoe.